Bom, eu estou trabalhando aqui cachos de uvas, né, em cima dessa mesa. Então, estou pintando direto na mesa. Aqui já estão secos esses 3 que eu fiz. Eu vou fazer mais um para poder ensinar aqui para vocês entenderem como é que eu estou fazendo. Então, eu vou riscar com o lápis o desenho para depois pintar. E essa mesa aqui, ela tá áspera, né? Então, eu fiz um trabalho de pátina nela e eu deixei ela áspera. Então, ela tá bem fácil de receber a tinta PVA para artesanato. Justamente por estar áspera, então fica fácil dela receber essa tinta. E também fica fácil até mesmo de desenhar com o lápis. Então, aqui eu faço um risco, faço outro paralelo, não precisa ser reto, pode ser meio tortinho, porque nós estamos simulando um galho. Pode fazer outros galinhos saindo, não tem problema. E a partir desse galhozinho, a gente faz uma letra E aqui, como se fosse aquelas partezinhas que o cacho de uva tem, que se enrolam, aquelas nervurinhas que saem. Então, a partir do galho sai esses detalhezinhos, né, até chegar na folha, no cacho de uva. A folha a gente faz riscadinha assim, ó, cortadinha, zigue-zague para cima e para baixo, vai formando, forma uma curvinha, forma outra, então são 3 partes, mais uma parte. Estamos aqui na terceira parte, zigue-zague, cortadinha, então temos 3 partes. E aqui dentro a gente consegue fazer os detalhezinhos das nervuras. Pronto. Aqui eu não vou fechar essa folha completamente, porque eu vou fazer as uvas sobre ela, como se ela estivesse por trás das uvas. Então, agora é só fazer as bolinhas. Aqui não precisa ser perfeito, pode ser uma maior, outra menor, porque quando passar a tinta a gente vai terminar fazendo uma diferença também. O importante é que seja mais bolinhas em cima e vai diminuindo a quantidade de bolinhas até chegar lá embaixo, para poder o cacho ficar menorzinho na parte de baixo. Então, aqui eu já vou diminuindo. 2, 1, pronto. Aqui eu já tenho um cachinho. E aqui eu posso fazer do outro lado mais um pedaço de folha também, escolhe a posição. Aqui o cabinho segurando as uvas no primeira galha que a gente fez. E agora é só escolher a posição de fazer mais outra folha. Usando a cor marrom, na verdade essa cor é chocolate, mas é bem parecido com outro tom de marrom. E aqui eu já começo a pintar a parte de cima. Pincel você escolhe, eu aconselho cerdas firmes, né? Mas pode ser cerdas mais macias também. Vai depender da prática, né? Às vezes a gente troca de pincel, vê que um tá melhor do que o outro. Então, não tem um pincel definido para pintar nesse caso, né? Aqui eu começo a pôr um pouquinho de amarelo. E, como sempre, mudando um pouquinho a cor natural, deixando mais clarinho, mesclado, misturado. Então, usando o chocolate ou o marrom, um pouquinho de amarelo. Muito bem. Agora o verde escuro, pode ser qualquer verde, esse aqui é o musgo, pode ser o verde bandeira, que é parecido. E aí você vê o tom de verde que você tem que se aproxima de um verde escuro. E já pode usar um pincel mais fininho para poder fazer esses detalhes que vão da galha até a folha e até o cachinho.
das uvas. Aqui o amarelo, ele está manchado com marrom, o pincel. Então, o que que eu faço? Simplesmente eu limpo o pincel levemente num pedacinho de pano. Então, eu não lavo o pincel, então ele não sai totalmente a cor anterior, por isso ele vai ficando com essas manchinhas, e eu gosto desse efeito. Então, eu não lavo o pincel, vou usando sempre o pincel, limpando, tirando o excesso no paninho. Aí aqui, usando o amarelo, ele se misturou com o marrom que já estava no pincel, então ficou assim. Eu gosto muito desses efeitos que misturam as cores. Agora, vou já aproveitar e fazer do outro lado também, preenchendo. Então, primeiro eu estou preenchendo de amarelo. Esse amarelo que eu estou usando é o amarelo limão, que é o amarelo mais claro. Então, ainda consigo enxergar o desenho que eu fiz embaixo, os detalhezinhos, com risco, né, do lápis. Então, ainda dá para ver por dentro, se eu quiser acompanhar o mesmo desenho. Mas pode também mudar na hora que está pintando e fazer um risquinho diferente. Agora, usando o verde escuro novamente, com um pincel mais fino, aí eu faço um leve contorno. Deixa eu fazer aqui desse lado para vocês verem. Um leve contorno e deixo marcadinho esses risquinhos da folha cortadinha que a gente desenhou no começo, né? Então, eu vou destacando, não completamente, não é um contorno em tudo, em volta de todos os detalhes, né? Aqui e acolá. Por dentro eu já faço já as nervurinhas. Se eu ver que ficou meio forte o risco, eu posso pegar outro pincel e manchar, como estou fazendo agora, e dar uma espalhadinha. Então, a gente vai espalhando a tinta, vai causando outro efeito. Então, a partir do momento que você faz um risco com a tinta e espalha, ele já dá outro efeito. Aqui eu vou usar um pouquinho a cor de laranja. E passo aqui na pontinha da folha. Então, fica dando aquela impressão de folhinha meio queimadinha, né? Então, já vai ganhando outra característica essa folha, não vai ficar totalmente verde. Se quiser, você pode também usar um verde claro e um verde escuro e deixá-la totalmente verde, sem nenhuma marca de mancha amarela nem alaranjada, e vai dar a opção de cada um. Eu já gosto dessa mistura de cores, né? Deixar uma folha com várias tonalidades, então por isso estou usando essas cores. E aqui eu vou destacando com um azul seco. Esse é um azul, esse escurinho, chama azul seco. Ele é um pouco mais claro que o azul marinho, né? Que o marinho é mais forte. E pelo menos o azul marinho da tinta de tecido, porque às vezes tem diferença de uma tinta de tecido de cor para a tinta de PVA. Às vezes a cor é o mesmo nome, mas ela muda a cor, a tonalidade. E aí, usando esse azul, eu dei um pequeno destaquezinho em algumas áreas e vou esfumaçando, que é com outro pincel. A partir do momento que você coloca, por exemplo, aqui, eu vou destacar um pouquinho essa parte que faz essa curva da folha. Aí, se você vê que colocou bastante tinta, ou você com o próprio pincel dá uma espalhadinha, ou com outro pincel você dá uma espalhadinha, então você vai ganhando um efeito sombreado, um efeito diferente, né? Não precisa ficar preocupado se você errou na quantidade de tinta que você colocou no pincel e depositou no trabalho, no desenho, né? Agora eu vou fazer a parte de dentro, né? As uvinhas. Aqui eu uso um pincel chato, as cerdas dele ainda estão flexíveis, estão boas para usar. Já é um pincel bem antigo, mas esse pincel está custando a estragar para mim, ele ainda está ótimo. É numeração mais ou menos número 8, porque já nem dá para ler mais, já está tão antigo. E aí eu vou utilizar ele para fazer a parte de dentro. Detalhe, esse pincel ele é levemente arredondado, eu cortei ele com a tesoura, né? Então eu deixei ele arredondado, também facilita às vezes para fazer essa parte de curva do desenho na pintura, né? Da pintura, no desenho, aliás. Por exemplo, aqui, ó, eu vou fazendo, vou colocando e vou fazendo um movimento circular. E como ele já é um pincel arredondado, então ele fica até mais fácil para mim fazer esse movimento e ganhar rapidamente esse efeito redondinho na pintura.
que a gente chama de pincel preparado, né? Quando a gente pega a tesoura e corta as beiradinhas do pincel chato, que ele é quadrado, e lixa, aí deixa ele arredondado. Aqui eu vou usando uma cor chamada arandano. É uma cor que parece cor de uva mesmo. E aí eu vou misturando também a cor violeta. Então essas duas cores eu vou trabalhando, misturando sem lavar o pincel. Por exemplo, quero trocar a cor, se está muita tinta no pincel, o máximo que eu faço é passar no paninho, tirar o excesso e pegar a outra cor. E aí eu vou trabalhando essas duas cores praticamente ao mesmo tempo. Vou colocando aqui, ó, por exemplo, aqui o violeta, violeta. Se eu ver que tá muito forte o violeta, eu quero misturar, coloco um pouquinho da outra cor. E assim eu vou misturando e ganhando essa mescla, né, entre a cor arandano e a cor violeta, né? Nesse caso aqui. Isso de início, porque eu vou usar mais duas cores ainda. Então, para preencher as uvinhas. Agora eu começo a trabalhar o azul escuro, que é esse azul seco, que é o nome desse azul, e vou escurecendo algumas partes, não todas. Não tem aquela coisa de, por exemplo, fazer em todas as bolinhas, não há necessidade, né? Como na pintura em tecido, no pano de prato, que a gente termina fazendo o mesmo procedimento em cada uma das uvinhas. Não há necessidade. Aqui, nesse caso, que é uma pintura mais livre, mais solta, uma pintura artística, né? Sobre uma mesa, então a gente tem a liberdade de fazer de uma forma mais descontraída. Agora, utilizando o lilás, que é mais clarinho, que é justamente para clarear. Então, aqui, ó, eu pego o lilás e vou colocando um pouquinho em cada bolinha, aqui, ó. E já vou agora espalhando, veja bem. Então, uma leve espalhadinha também. E aí ele dá um efeito interessante. Quando a gente passa esse azul, esse lilás, né, sobre o trabalho, ele vai causando um efeito mais interessante. Também não precisa passar em todos, se não quiser, passe em alguns. Ó, aqui tá molhada, né, a pintura ainda tá, acabamos de fazer. Ó, estamos fazendo aqui ainda, né. Aí fica bem legal quando passa esse, ele dá uma clareada, uma iluminada na pintura. E veja que deixa algumas áreas assim, aparecendo mais a cor escura. Dá para ver todas as cores que foram trabalhadas, né? Isso que é legal, a gente mistura de um jeito que ainda consegue enxergar as cores que foram trabalhadas. E aqui está o que já está seco, né? Ó, pra você, depois que seca, a gente vê que fica o efeito bem interessante. Então é isso, né? Deixei essa dica aí, simples, mas para ajudar vocês aí a fazer o trabalho.